Estas são imagens do Algarve que estão a percorrer o mundo, mercê da transmissão da Volta ao Algarve em bicicleta, que aqui na RTP tem lugar cativo também, com o resumo todos os dias, em que mostramos os melhores momentos desta prova que está a ter Cândido Barbosa no papel de organizador, uma vez que se estreia exatamente neste papel na organização da Volta ao Algarve em bicicleta. Depois de 2 anos fora de alta competição, mas atento ao ciclismo, para mim é a primeira vitória após 25 anos de profissional, que é recuperar esta estrutura, recuperar a Volta ao Algarve que não se iria fazer, e hoje estamos na estrada para proporcionar um espetáculo aos amantes do ciclismo, em especial a toda a gente algarvia que adora ciclismo, e também a todos os participantes, dar-lhe o máximo de condições para que eles possam, enfim, desfrutar e competir ao seu mais alto nível. O diretor Cândido Barbosa agora. Marcos Chagas, segunda etapa com montanhas importantes. É, no fundo, uma entrada já do pelotão desta Volta ao Algarve, na região mais montanhosa mesmo do Algarve, que é a Serra de Monchique. Uma passagem pelo lugar contrário ao que é habitual. Enfim, há muito tempo esta parte que não temos as chegadas tradicionais ao Alto da Foia, mas houve passagem por esse local, contagem de segunda categoria, a juntar a uma de terceira situada antes de Marmelete. E mais 195 km para este grande pelotão com mais de 160 corredores, 161 exatamente o número de corredores que partiram para esta segunda etapa a partir da cidade de Lagoa, com na Nacional, a partida real a acontecer na Nacional 125 e logo depois uma passagem pelo Rio Arade e as primeiras movimentações. Muita velocidade logo na fase inicial da corrida, aliás uma fase rápida também, e convidava a isso mesmo. A tentativa de entrar na fuga do dia, como sempre acontece, ou quase sempre acontece, neste tipo de características de etapa. E não deixou de ser curioso na passagem por Portimão a entrada do grupo, e aqui vemos já algumas unidades escapadas, no Autódromo Internacional do Algarve. É uma novidade. Não sendo uma situação inédita, é, no entanto, para muitos dos corredores, mesmo a nível internacional, uma situação pouco vivida e que foi também para eles seguramente um aspecto particular nesta sua passagem pela corrida algarvia. Exatamente, aqui onde aceleram os bólides de 4 e de 2 rodas, aqui tivemos as 2 rodas mais lentas com um grupo de 7 unidades que logo depois iria ter a composição de mais 3, formando uma fuga com 10 elementos e o pelotão depois a fazer-se literalmente à pista. É o caso, condições ótimas, bem que podiam fazer ali toda a etapa às voltas neste belíssimo percurso, mas curiosamente foi já na entrada do circuito, como referiste, que se começou a concretizar aquela que seria a fuga do dia. Inicialmente os 7, depois mais 3 e também esse aspecto a destacar na segunda etapa desta Volta ao Algarve. O facto de, desta vez, 3 representações nacionais estarem no grupo de 10. Nas bancadas não havia ninguém para aplaudir, mas ao longo do percurso havia pessoas para aplaudir, nomeadamente muitos estrangeiros que se deslocam ao Algarve nesta altura exatamente para apoiar os seus corredores favoritos, os seus familiares. Isso é uma situação que se vai repetindo e cada vez mais o número de pessoas de outras nacionalidades que surge ao longo das etapas começa a ser uma constante. Também isso acontece um pouco por toda a Europa, principalmente, mas em Portugal e no caso concreto da Volta ao Algarve, essa tem sido uma situação que se vai cada vez mais reforçando. Estavam ali alguns, aqui nesta subida para a primeira contagem, uma terceira categoria em Marmelete. Era a primeira dificuldade da etapa, depois grande parte dos quilómetros que se seguiam seria sempre à volta da Serra de Monchique, um percurso bonito, muito bonito, mas também mais exigente, claro. No pelotão, apesar de ter um representante na dianteira, era a equipa do Camisola Amarela, vencedor da etapa de ontem, a Blanco, que assumia o comando. Paul Martens, o germânico desta equipa, a pedalar de amarelo, resguardado pelos seus companheiros da equipa, e os homens da frente iam ganhando vantagem. Ganhando vantagem porque, como dissemos, havia um representante desta formação e estrategicamente eles deixavam que a vantagem fosse aumentando e que se cifraria lá mais adiante, exatamente na região do Alto da Foia, nos 8 minutos. Aqui uma contagem, um arranque do italiano Manuel Boaro, da Saxo Tinkoff, para a passagem no Alto de Marmelete, e ele iria fazer a primeira posição.
Porque aqui está em discussão, ou neste caso a defesa da liderança de Sérgio Paulinho, que ganhara ontem porque se encontrava na fuga, seu companheiro da mesma equipa e o corredor italiano a fazer essa defesa de Sérgio Paulinho, sendo o primeiro na contagem de montanha de terceira categoria. Depois um representante da Vacan Soleil e também de um espanhol da Euskaltel Euskadi. Este grupo da frente com portugueses, Hugo Sabide, um deles. Alejandro Marque, o galego que agora representa a equipa OFM Quinta da Lixa, e ainda o britânico Thomas Swift Metcalfe, da equipa Carmin Tavira. Aqui com um equipamento mais escuro, exatamente o 155, e Alejandro Marque de equipamento amarelo e preto. Estávamos aqui no sprint especial em Marmelete, onde Hugo Sabide se distanciou. Porque aqui o que está em discussão é, além dos pontos para a camisola das metas volantes, são as bonificações. 3, 2 e 1 segundo terá sido esse o principal objetivo do corredor da LA Antártida. Ele que em 2005 já venceu esta volta ao Algarve em bicicleta, ainda que nessa altura, como ele próprio dizia, no final da etapa de hoje, as equipas Pro Tour ainda não estavam exatamente representadas aqui na volta ao Algarve. Não visitavam tanto o nosso país, neste caso em particular, e no início da temporada, como acontece agora. E agora sim, o Alto da Foia à vista e um apoio especial para Thomas Swift Metcalfe, o homem de Tavira. Desse hipótese! É chamar duas curvas! Agora dá homens! Apesar do incentivo, ele não conseguiu e foi Alejandro Marque, o galego da equipa UFM Quinta da Lixa, a distanciar-se. A ganhar vantagem já na fase final desta subida ao Alto da Foia, o ponto mais alto da região algarvia, como dissemos, cerca de 900 metros de altitude, e a ganhar vantagem para os perseguidores mais diretos e depois para os restantes elementos do grupo. Eram exatamente 8 minutos a desvantagem que o pelotão tinha no alto da Foia, com Alejandro Marque a passar primeiro, depois o italiano Manuel Boaro, da Saxo Tinkoff, e o terceiro, exatamente o homem da Euskaltel Euskadi, Ricardo Garcia. Depois então, bastante atrasado, o pelotão com 8 minutos. Eu creio que estrategicamente a equipa Blanco a deixar que esta vantagem fosse progressivamente aumentando e a obrigar, neste caso, as outras formações a partir daqui, principalmente a equipa de Mark Cavendish, criasse as condições e neste caso perseguisse os homens mais adiantados para hoje, ao segundo dia, Mark Cavendish conseguisse finalmente chegar à vitória. Exatamente, as cores da equipa Omega Pharma Quick Step a aparecerem na frente do pelotão, de barba Mark Cavendish, o melhor sprinter da atualidade, e depois uma situação aparatosa para um dos corredores portugueses. Aqui nesta passagem por uma passagem de nível, exatamente, um caminho de ferro a ser uma tarefa mais difícil para António Amorim, da LA Antártida. Ele e outros corredores a ficarem envolvidos, o corredor português particularmente marcado por esta queda. Esta situação de passagem de nível é sempre um momento de alguma complicação e terá havido, num pelotão tão numeroso, ali algum toque entre corredores na passagem sobre as linhas férreas e acaba por cair. Entretanto, os homens da fuga tinham a vida contada. Com toda a naturalidade foram progressivamente sendo alcançados. Estes são os últimos dois resistentes, também eles já a passar a pelotão compacto, e as formações, principalmente Omega Pharma e também Radio Shack, em particular Nelson Oliveira, hoje muito ativo também no trabalho em favor do seu sprinter, que não deixaria também muito mal, uma vez que terminaria na segunda posição. Entrávamos aqui nos instantes finais, 3 km para a meta e um ritmo impressionante nesta estrada, na Nacional 125, antes de chegarmos à Lagoa, com duas frentes de pelotão. Este é um dos momentos mais marcantes. A aproximação à meta, tudo se perspectivava para que hoje Mark Cavendish fosse vencedor, nem sequer entra na discussão. Uma vitória de novo para a equipa Blanco. Teo Boas, que ontem fora terceiro classificado, hoje foi o mais rápido. Estes são os 5 melhores. Um problema técnico na corrente de Mark Cavendish terá afastado o corredor desta discussão ao sprint, onde se nota aqui uma diferença entre Teo Boas e Giacomo Nizzolo. Sim, companheiro de equipa de Tiago Machado na Radio Shack e, como dissemos, também de Nelson Oliveira, que muito trabalhou. Novo líder da corrida, Teo Boas. Ele que venceu exatamente aqui no Algarve, numa prova de abertura, a sua primeira vitória como profissional. Esta já é a segunda vez que participa na volta ao Algarve. Dizer e a recordar-se que da primeira vez tinha sido bastante difícil para ele, não conseguiu aguentar, ao terceiro dia acabou por desistir, mas desta vez regressa com um andamento muito mais rápido e com outro tipo de sensações.
Este é o novo camisola das montanhas, o italiano Manuel Boaro, da Saxo Bank Tinkoff. E nas metas volantes, nos sprints especiais, Hugo Sabido. Subir ao pódio com todo com esta moldura de ciclistas que a Volta ao Algarve tem este ano, é muito bom e é um feito muito positivo para a equipa LA Antarte. Portanto, agora resta-me descansar bem para ver se amanhã consigo conservar esta camisola e assim subir mais um dia ao pódio, porque passa por aí agora os nossos objetivos. Isto porque é muito complicado repetir o feito de 2005, porque as equipas do World Tour já chegam muito rodadas aqui e para nós é muito complicado fazer essa diferença como eles fazem. O pódio final da segunda etapa em Lagoa e os 10 primeiros, onde se colocam neste momento 4 corredores portugueses. Marco, o melhor sprinter da atualidade tinha 2 oportunidades para brilhar na Volta ao Algarve, falhou as 2. Falhou as 2, se calhar por razões diferentes. No primeiro dia, pelo facto de ter havido ali uma situação complicada numa das últimas rotundas para a chegada. E depois, no dia de hoje, problema mecânico, pelo que sabemos, porque também não é tão seguro assim, mas pela indicação que o próprio vencedor da etapa dá, e sabendo ele seguramente tudo o que passava com Cavendish, porque é sempre a referência para os sprinters, acaba por não ter essa oportunidade. Em 4 etapas sabemos nós que a do Malhão é para outro tipo de corredores, o mesmo acontece em relação ao último dia, porque é um contrarrelógio individual. Entre grandes sprinters, um terceiro lugar hoje português, feito pelo Bruno Sancho, que está de regresso, Marco, também um valor a assinalar, claro. Eu creio que é, se calhar para nós portugueses, a melhor referência desta etapa. O facto de, por um lado, termos tido representantes de 3 equipas portuguesas na fuga do dia e depois o excelente terceiro lugar de Bruno Sancho, que, como disseste, regressa depois de um problema, de uma lesão que o afetou durante toda a temporada 2012 e que regressa a um bom, excelente nível. A terceira etapa vai fazer a ligação entre Portimão e o Alto do Malhão. Chegamos à etapa rainha da Volta ao Algarve em bicicleta. À meia-noite, toda a informação passa por aqui. 24 horas de notícias em 60 minutos. Todos os dias, na RTP2. RTP2. Quem vê, quer ver. A Vila de Óbidos situa-se no distrito de Leiria e pertence à região centro de Portugal. Com 3.100 habitantes, é uma vila que dinamiza a sua zona histórica e que atrai durante todo o ano inúmeros visitantes, não só por ser um verdadeiro museu ao ar livre, mas também pela sua proximidade da praia. A rede de autoestradas que liga a vila aos principais centros urbanos, como Lisboa, Porto, Santarém ou Caldas da Rainha, faz com que seja um ponto de interesse de fácil acesso. Economicamente, podemos destacar a importância do turismo na região, contando com iniciativas bastante mediáticas nas várias estações do ano. Visitamos Óbidos e fomos conhecer várias medidas na área do ambiente e energia.